Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana, tá? Hoje nós vamos falar sobre o esôfago e aquelas famosas varicoses do esôfago, tá? Seja bem-vindo aí quem tá chegando, né? A nossa live. Deixa eu ver aqui de pertinho quem tá chegando. Cirlei, Kátia, Cirlei Vicentini. Cirlei mora aqui, né, na cidade, Chiapeta. Kátia, sejam todos bem-vindos aqui, né? Vamos começar a nossa live já para a gente poder ter um bom aproveitamento, tá bom? Então, a gente vai falar hoje sobre refluxo gastroesofágico, mas vamos falar mais sobre o esôfago e as lesões que esse esôfago sofre. E por que esse esôfago está sofrendo essas lesões? E deixa eu te falar, fica comigo aqui, que a polêmica é grande, tá? Você já ouviu falar aí que esteatose hepática, gordura no fígado, pode causar lesão no seu esôfago? Cirrose hepática. Você já ouviu aquela pessoa que falou assim, eu vi um paciente com cirrose hepática e antes dele morrer, ele vomitou muito sangue, era o fígado que estava derretendo. Não era o fígado. Fica aqui comigo que você vai entender o que era sobre isso. Uma coisa que eu quero que você entenda: dor, refluxo. Tem paciente que fala, eu escarrei e saiu sangue. Isso já é preocupante. Agora, se você começar a vomitar sangue e tiver um sangramento maior, é mais preocupante ainda. Então, não fique achando que as coisas são simples, porque as coisas não são simples não, tá bom? Então, vamos lá. Vamos entender aqui, eu tenho um rascunho aqui comigo, vou precisar da ajuda dos meus óculos aqui. Wilane, queridona, seja bem-vinda aqui. A Ana, sejam todos bem-vindos aqui, gente, tá? Não vou conseguir ler o nome de todos vocês, mas bem-vindo e obrigado por estar aqui nessa live comigo. Então, olha só, esofagite e varizes esofágicas, né? Entenda o risco e como prevenir aí complicações graves. Esse é o título da nossa live de hoje e eu vou para os meus rabiscos aqui. A Wilane, gente, nós moramos na mesma cidade por muito tempo, né, Wilane? Lá no norte, e a gente trabalhou junto também, nós já fomos colegas aí, né, Wilane? Nos conhecemos de longa data, somos como se fosse da família, não é mesmo? Então vamos lá, a gente já morou em alguns lugares. Olha, como é que faço para consultar comigo, tá? Manda um direct para mim, tá bom? Manda um direct para mim aqui que eu entro em contato com você ou a minha secretária, mas acabada a live aqui eu mesma entro em contato, tá bom? Pode ser que eu ainda tenha algumas tossidinhas aqui hoje, tá? Porque, aqui ó, se você está aqui comigo essa semana, não esteve a semana passada, né? Eu estive numa imersão de saúde em Florianópolis e na volta eu viajei com muita gente resfriada, muita gente. E não deu outra, depois de mais de 20 anos eu acabei tendo um resfriado. Ai, nossos filhos cresceram juntos, é isso aí, né, Wilene? Agora estão todos grandões, fazendo faculdade, né? Eu saí com o meu esse final de semana, Wilene, o pessoal achava até que era meu namorado que estava aí do lado, né? Essa mulher doida, né? Só gosta de menino novo. Uma mulher de 53 com um menino de 20. Esses nossos meninos crescem rápido, né? É muito rápido que esses meninatos crescem. Mas vamos lá. Então, presta muita atenção aqui, voltando agora, né? Aqui para nossa live. É extremamente importante você cuidar do seu esôfago. Sabe quando eu fiquei muito assustada com um caso de esôfago? Eu ainda nem pensava em fazer nutrição na minha vida. Eu morava em Passo Fundo, aqui no Rio Grande do Sul, e eu estava fazendo meu ensino médio, tá?
E na época eu fiquei sabendo que uma paciente estava no hospital. Eu gostava de visitar os pacientes, sabe? A gente fazia visitas e tal. E aí a gente tinha um horário, né? Na época eu estava no convento para ser freira, tá? E nós fazíamos visita nos hospitais. E aí eu fiquei sabendo de uma paciente que ela havia falecido, porque ela tinha varicose no esôfago, né? As varizes, elas se romperam e ela teve várias hemorragias. Os médicos tentaram com plasma ali fechar, né? Por várias vezes, mas não teve jeito. Claro que era um caso mais avançado, né? Então, assim, por isso que, assim, foi a primeira vez que isso me chamou a atenção. E eu comecei a pensar, mas o que é isso, gente? Como assim varizes no esôfago, né? Imagina, eu estava lá no meu ensino médio, eu tinha, 18 anos na época, né? Mas eu já me preocupava com essa área de saúde, tá? Comecei com patologia clínica, né? Auxiliar de patologia clínica na época que eu comecei. Então vamos lá, gente, olha só. Então, uma dor. Ai, Solange, dói. Ah, tem muitas pessoas que falam assim, Solange, eu sinto um entalo aqui na minha garganta, né? E assim, deixa eu fazer um desabafo aqui com vocês, sabe, gente? Às vezes o paciente chega pra gente achando que a gente vai conseguir fazer um milagre, gente. Só Deus faz milagre, tá? Eu vou fazer tudo que eu posso com todo o meu conhecimento para te ajudar, tá? Chega uma hora que o paciente vira uma colcha de retalho. O que é isso? Já tentou de tudo, já fez não sei quantas cirurgias, já fez, sabe? Vamos dizer assim, né, entre parênteses, que já tá tanta coisa ali que aconteceu com a vida desse paciente, e aí, às vezes o paciente quer botar toda a responsabilidade da vida dele na gente. Não é assim, tá, gente? Então, primeiro, tome a responsabilidade de tudo que aconteceu com você, com todo amor e carinho, tá? Toma essa responsabilidade. E depois, vamos traçar uma caminhada para a gente poder achar um resultado, tá? E vamos traçar juntos. Ah, pode não dar certo? Pode que não dê certo. Pode. Ah, eu fiz um investimento. Tudo é um investimento. Tudo é, tá? Pode ser que não dê certo, né? Mas tá aqui a Ilane, que eu posso falar dela aqui, né? Que fez o tratamento com a gente e a Ilane está muito bem, tá? Ednei, boa noite. Tá aqui o Ednei, ó. O Ednei é um guerreiro, tá? Ele se esforçou, começou agora aqui o tratamento com a gente. Bota aí pra gente, Ednei, como é que tá essa experiência, como é que você está, tá bom? Então, vamos lá. O que é uma inflamação do esôfago, gente? Vamos começar por aqui. O que é uma inflamação no esôfago? Assim como o seu estômago pode inflamar, o seu esôfago pode inflamar da mesma forma. Você tem aqui mucosa no seu esôfago, assim como você tem mucosa no seu estômago. O que difere? Na anatomia e muita coisa, mas enfim. O pH do esôfago é 7 e o pH do seu estômago pode ficar até 0,8. Isso é extremamente ácido. Extremamente ácido. Se você vomitar um pH 0,8 em cima de um ferro, é capaz de corroer, porque é muito ácido, muito, muito ácido, tá? Então, olha o Williane falando, tenho nova vida, tá? Então, gente, nós precisamos cuidar desse esôfago. Por isso que aqui, o pessoal fala boca do estômago, né? Você viu que hoje eu botei uma cadeira aqui e tô aqui sentada para poder mostrar essa fisiologia aqui, essa anatomia para vocês, tá? Então, nós temos o esôfago aqui. Aqui tá a nossa boca do estômago, tá? Ou então válvula cárdia, para os mais conhecedores dessa área. A válvula cárdia, por que é cárdia? Porque aqui tá o coração, né, gente? Bem aqui tá o nosso coração. E aí deram o nome de válvula, essa que fecha aqui o esôfago, né? De cárdia, porque é pertinho do coração. Aqui nós temos o diafragma, um músculo aqui, ó. Quando você respira, quando você fala, não mexe aqui? Tem um músculo. E entre o diafragma tem um buraquinho no diafragma que o esôfago passa e vai ali, que é onde está o hiato, né? Que vai para o estômago. Estômago aqui, né? Fazendo a curvatura maior aqui e vem aqui o piloro do intestino. Ok, então falando de esôfago, vamos para o esôfago. Esôfago pH 7. Agora pensa, quando uma gotinha daqui
0,8, pula para cá. Não tem como não lesionar. Às vezes tem gente que dói só na boca do estômago assim. Aí vai fazer os exames lá, com o tempo descobre, né, um esôfago de Barrett. O que que é isso? Já é um começo de um câncer. Já é benigno, não é maligno, mas já é. E olha, por mais que eu não seja milagrosa, e eu nunca vou fazer milagres, tá? Não espera um milagre meu, porque eu não sou Deus. Nós já ajudamos centenas de pessoas a regredir esôfago de Barrett e ficar sem nadinha, sem nada. Ficar novinho em folha, tá? Então, todo mundo foi assim? Dos esôfagos de Barrett que eu me lembro que a gente tratou assim, né? Não me lembro de ninguém não ter curado um esôfago de Barrett. Mas, só sei lá no meio do negócio, alguém não contou, foi embora, fugiu, porque às vezes tem paciente que foge e a gente não sabe. Mas que eu me lembre, todos. Eu me lembro muito bem de uma paciente que ela falou, eu não tenho mais esôfago de Barrett, mas não vou deixar de tomar o Zol porque eu tenho medo. Falei, tá bom, vou fazer o quê, né? Por quê? Porque o omeprazol, ele faz o quê? Lembra que eu falei que o omeprazol faz? O omeprazol, ele inibe a produção de ácido. Você toma, seu estômago tem que estar ácido para ele agir, aí ele vai lá para o intestino, do intestino ele volta aqui para o seu estômago através da corrente sanguínea para bloquear a produção de ácido. É isso que o Zol faz. Ele bloqueia a célula, ele impede a célula de trabalhar. Por isso que com o passar do tempo, se você usar o Zol por muito tempo, mais de 2 meses, você com o tempo pode causar uma atrofia gástrica, uma atrofia de produção de ácido, porque ele vai dentro da célula, lá onde vai formar o ácido e vai dizer, não faça. Então, na anatomia a gente aprende o seguinte, a gente até brincava lá dentro do laboratório de anatomia, todo órgão que não é usado atrofia, ele perde a função. Se você não usa, tá? Ele atrofia. Tá bom? Então, ó, se você começa a usar só seu braço direito e não usa seu braço esquerdo, você vai ver que ele vai ficar até mais fino. Seu braço esquerdo vai ficar mais fino, tá bom? Então, precisamos usar, tá? Por isso que também no hospital, eu conversava muito com os médicos, fiz muitos estágios, né? E a gente sempre tentava assim com o paciente. Ele consegue mastigar? Enquanto ele consegue mastigar e engolir, a gente vai dar comida, não vai dar sonda. Não vai fazer parenteral, nem nada, né? Naso, nada. Por quê? Para ele usar o esôfago, para que o esôfago não perca o peristaltismo, tá? Algumas pessoas têm acalasia. O que é isso? O nervo aqui que faz com que faça o peristaltismo não funciona muito bem. Aí às vezes tem que fazer uma cirurgiazinha, fazer um piquezinho lá embaixo, né? Um médico que entenda bem do assunto, ele sabe como fazer, o que fazer, faz um piquezinho lá e já volta a funcionar tudo de novo, tá? Às vezes é isso, às vezes são outros motivos, mas enfim, são tantos motivos, gente, dentro da medicina que é bastante mesmo. Mas o esôfago pode inflamar assim como o estômago. E eu vou falar como aqui, tá? Então, através do refluxo gastroesofágico pode acontecer e tem algumas situações. Vou confessar uma coisa para vocês aqui, vou dizer culpada. Uma vez uma paciente falou assim, eu não posso tomar remédio, que se eu tomar ele fica entalado na garganta, ele não desce, eu posso uma cápsula. Eu pensei comigo mesmo, mas isso deve ser coisa da cabeça dessa paciente, isso não pode ser real. Aí você vai estudar, você vê, é real. É real. Tem pacientes que não têm o peristaltismo. E aí, quando toma a cápsula, aquela gelatinosa, acaba grudando ali no esôfago. Ela tem que tomar bastante água para descer. E o pior é que, depois que grudou, a sensação é que parece que não desce nunca. Já desceu, tomou água, desceu. Mas porque grudou ali, fica aquela sensação. Porque tudo é tardio nessas pessoas. Então, até o reflexo de que já saiu é tardio. E por longo período ali de minutos, a pessoa acha que ainda está ali grudadinho, tá? Então, por isso que é importante, ó, se você... Deixa eu tirar meu óculos aqui, ó. Se você é profissional da área de saúde, tá me ouvindo, tá assistindo agora ao vivo, ou vai assistir depois, ou então, de repente, até um amigo seu enviou essa live para você,
Olha para os meus olhos verdes aqui e deixa eu te dizer uma coisa. Escuta o teu paciente. Sexta-feira eu fiquei 2 horas e 45 minutos ouvindo uma paciente, para depois ela me xingar todinha e dizer que eu fui terrível, que foi a pior médica do mundo, né? Que eu não sou médica, eu não sou nutricionista, tá? Eu ouvi e ajudei ela por 2 horas e 45 minutos. O que acontece com uma pessoa dessa? Ela não está contente nem com ela mesma, né? Então, ninguém vai poder agradá-la. Mas, enfim, tudo bem. Cada um está no seu momento emocional e a gente respeita, né? Então, gente, profissional da área de saúde tem que parar para ouvir. Nutricionistas, se você não ouvir o teu paciente... Gente, muitos de vocês passaram comigo e eu fazia análise dos exames de vocês antes da consulta. Eu ficava na quinta-feira até meia-noite, passado meia-noite, fazendo as análises dos exames. Hoje eu não faço mais isso. Por quê? Porque eu mudei a forma de fazer análise, uma forma ainda melhor, mais produtiva, e eu faço análise junto com você. Por quê? Porque eu jogo os teus sintomas junto nessa análise e a gente tem uma análise melhor, tá? Então a gente consegue ter um resultado melhor. Então, sempre buscando o melhor para vocês. Tá bom? Eu sei que às vezes o meu melhor não é o que você precisa. Ainda não consigo alcançar no que você precisa. E peço perdão por isso. Mas um dia eu chego lá, tá? Um dia eu chego lá. Então vamos lá. Gente, o que é que pode causar? Então eu estava falando aqui sobre pessoas que às vezes o remédio não desce, fica entalado ali, né? Então, nós temos aqui causas principais. Refluxo, uso crônico de AINEs. O que é isso, né? Aqueles anti-inflamatórios, tá? Que inibem Os anti-inflamatórios, eles vão inibir a produção da COX-1 e da COX-2. Eu já expliquei sobre isso aqui numa outra live, não vou ter tempo de explicar aqui para vocês. Mas, o que é isso, né? Vamos lá. Essa COX-1, COX-2, vamos resumir aqui, né? Ela é responsável pela produção das prostaglandinas, tá, gente? Protetoras aí, ou então, vamos dizer, promotoras aí, que vão proteger o seu estômago. Vão ajudar a produzir glucose e vão ajudar a proteger o seu estômago, tá? Vão ajudar a trabalhar aí a produção da mucosa gástrica. Vamos resumir desse jeito aqui. Então, eu trouxe aqui uma listinha, tá? De quais são os remédios. E a gente vai deixar uma postagem também aqui no Instagram para vocês, tá? Se quiser imprimir a postagem para vocês saberem, né? Porque assim, gente, eu já encontrei muitos médicos bacanas. Eu conheço muita gente boa demais de médico, tá? Competente e tudo mais, tá? E eu já fui médico que ele falou assim, você pode tomar todo tipo de remédio? Ele me ouviu. Aí eu falei, a princípio sim, às vezes nem todos assim, às vezes alguns a gente toma dor no estômago. Ele falou, tem alguns que realmente pode causar dor de estômago, pode agredir o estômago, né? Então eu vou te dar esse daqui, já que você é mais sensível. Foi assim que ele falou pra mim. É porque na verdade agride mesmo, agride quem é sensível e quem não é sensível também, tá? Então esse médico me ouviu e fez a prescrição de algo que não fosse tão agressivo, né? Então, nós temos aqui um AINE, o ibuprofeno. Olha, quando eu preciso de um anti-inflamatório, eu uso ibuprofeno. Tá? Meu corpo já acostumou com 600 miligramas, então eu tomo durante 3 dias, de 12 em 12 horas, um ibuprofeno. Eu precisei agora, no resfriado que eu tive, que eu não sei o que está acontecendo com esses resfriados, que não são os de antigamente não, né? Se eu passasse a mão no meu corpo assim, parecia que eu tinha sido esfaqueada de tanta dor. Falei, gente, que é isso, né? Não tive febre, nada, mas tive essa dor. Aí eu tomei ibuprofeno por 3 dias, de 12 em 12 horas, de 600 miligramas, tá? Só que ele faz o quê? Ele vai aqui inibir a produção da COX-1 e a COX-2. Então, ele vai acabar com a sua mucosa. Né? O risco de lesão gástrica com ele é moderado, né? Mas é mais seguro entre os tradicionais. Olha só. Né? E eu me dou super bem com ele. Minha filha dava lá, mãe, eu acho que vou ficar resfriada lá na faculdade, né? Tá doendo meu corpo. Falei, minha filha, então vai ali, compra ibuprofeno, toma, né? Pronto. Naproxeno, tá? Também vai inibir a produção da COX-1 e a COX-2
E o risco de lesão gástrica e esofágica é alto, tá? Então, faz o quê? Tem aqui, a agressão é forte, mas ele tem uma boa também ação inflamatória. Diclofenaco, tá? Também inibe os dois e tem um alto risco de lesão aí. Muito usado aqui para dores articulares, né? Ácido acetil salicílico, ou AS, ou aspirina, né? Também inibe a COX-1 e a COX-2, tem um risco muito alto de lesão de esôfago e estômago, tá? Que mais? Indometacina. Também inibe os dois, tem um alto risco. Piroxicam também tem um alto risco, inibe os dois, COX-1 e COX-2. Cetoprofeno, tá? Ele inibe o COX-1 e COX-2 também, então tem um alto risco de lesionar seu estômago. Meloxicam, ele inibe a COX-2 preferencialmente e tem risco de baixo a moderado. Celecoxib tem um baixo risco, ele inibe a 2 também tem um baixo risco, causa menos danos gástricos. Desculpa, gente, esses nomes aqui, tá? É que eu nunca pronunciei esses nomes aqui na minha vida. Etoricoxib. É bem estranho mesmo. Também atua na COX-2 e ele é seletivo, né? Ele atua na COX-2 e tem um baixo risco. Ele é ideal para dor crônica em paciente com gastrite também, às vezes o médico pode encontrar. Ou o Arcoxia, né? Ele tem um nome comercial, tá? Eu tô falando do princípio ativo, tá? O Arcoxia, de repente, alguns de vocês aí até já tomaram. O Dinastat, de repente alguém de vocês já tomou, né? Que é o Parecoxib. Também tem um baixo índice e é usado em injeções no uso hospitalar. E quando você está no hospital, o que é que o médico faz também? Coloca um gelzinho junto ali, né? Para amenizar aí os efeitos que isso vai causar, ou que possa causar no seu estômago, né? Então, todos aqueles que eu falei que era de alto risco, gente, era para evitar, né? Então, quem tem problemas de gastrite tem que evitar os que a gente falou aqui que são com alto risco, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Infecções por fungos, gente, aqui presta atenção. Muita atenção aqui. Porque até aqui pode ser que você já tenha escutado alguma coisa sobre isso. Agora, preste atenção no que eu vou falar aqui agora, tá, gente? Olha só. Infecções por fungos, como cândida, vírus como herpes, em imunodeprimidos, né? Então, HIV aí também, né? Entra aqui. Gente, eu já comentei com vocês aqui que uma vez um paciente foi fazer uma endoscopia e o médico passou ali, né, a canulazinha e falou, provavelmente você tenha um pouco de creme dental no seu esôfago. Era mais provável que fosse um focozinho de cândida aí, tá acontecendo, tá bom? Então, é muito comum, nós temos cândida no nosso corpo, é muito comum. Mas, o que pode estar acontecendo aqui também? Olha só, a cândida, então, é um fungo comensal. Às vezes você está comendo um alimento que ele pode ter cândida aí, né? Vive normalmente na mucosa digestiva. Então, sabe quando tem pessoas que falam assim, eu tô cuspindo uma baba? Pode ser proliferação de cândida aí no seu estômago, tá? Mas pode causar infecções quando há desequilíbrio imunológico. Lembra que a gente sempre fala aqui, ó, o tripézinho da gastrite, tá? O quê? Imunidade, alimentação e sistema nervoso. Esse tripézinho anda sempre junto. A imunidade está baixa, fungos e bactérias vão se reproduzir dentro de você e vão começar a atingir naqueles órgãos, naquelas partes que estão mais delicadas, tá? Então, é muito comum em pacientes com HIV, em uso prolongado de corticoides ou imunossupressores, em diabéticos mal controlados, quando a glicose está muito alta no nosso sangue, alimento para fungos, tá? Pessoas que usam
antibióticos de largo espectro ali e que alteram a microbiota. Ó, a nossa saúde está aqui. Nossa imunidade está aqui, gente, no nosso intestino. Então, se você tem desbiose, é por isso, ó. Quando a gente pede para você responder o rastreamento metabólico que a gente envia para você em casa, por quê? Para a gente não ficar 5 horas na consulta, tá? Que não tem como fazer essas respostas, gente, ali com você na consulta, porque eles vão ficar 5 horas numa consulta. Então, a gente manda rastreamento metabólico. Para que ele serve? O rastreamento metabólico é para você descobrir se você tem sensibilidades alimentares. Porque da sensibilidade vai passar para a permeabilidade intestinal. Tá? Porque vai te causar alergias. Muitas gastrites imunes, aí, ou autoimunes, ou então muitas gastrites eosinofílicas, vamos falar assim. Tá lá, linfócitos ou eosinófilos, né, lá, infiltrados, né, no seu estômago, ou então uma outra atrofia, pode ser causadas por alimentos, tá? Pode ser causado por alimentos que você tenha sensibilidade ou hipersensibilidade. E quando você vai fazer um exame de sangue, não aparece lá, tá? Não aparece. Essa semana, analisando o exame, a pessoa fala assim, médico, isso que não tem alergia a nada. Mas na hora da análise, a própria análise puxou isso e falou, possível, deu baixa no exame, mas isso daqui já está provocando algo de segunda mão. Olha que legal fazer uma análise de exame. Não é leitura igual o médico faz, não, tá, gente? É diferente, tá? Então, porque assim, ó, existem alguns alimentos que eles podem induzir algumas coisas. E na análise, o robô lá vai dizer pra gente assim, olha, é porque esse alimento, ele pode, por via tal, fazer isso, juntando com o que o paciente já trouxe aqui com os outros exames que ele trouxe. Olha que legal. Olha, gente, quantas vezes, olha para meus olhos azuis aqui, não vejo, né? Quantas vezes você fez inúmeros exames e não consegue ou não conseguiu dizer por que daquele sintoma que você estava sentindo? Quantas vezes? Bota aqui para mim. Se já aconteceu isso com você. Já aconteceu comigo. Fui lá, o médico disse que eu não tenho nada, mas eu não aguento mais. Todo dia tem pessoas que chegam aqui para mim e falam assim, Solange, eu fiz todos os exames. Todo dia, gente, eu recebo mais de 20 pessoas todo dia no WhatsApp, falando assim, eu fiz todos os exames do médico que eu tô bem. Eu só quero saber o que eu tenho que tomar para aliviar minha gastrite. Nada. Toma Zol. Toma Zol. Deixa de ser ingênuo, pelo amor de Deus, sem ingenuidade. Ou você não quer ficar curado. Imagina, você fez todo tipo de exame, que provavelmente não fez todos, né? Todos os que o médico pediu, né? Tomou não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque você acha que tomando uma gota de alguma coisa, você vai curar a sua gastrite. Eu tava falando agora com um paciente, falei, querida, esquece, eu tenho aqui, esquece aqui o Biogastri, né? Tenho aqui Biogastri, né? A gente fez uma fórmula que para quem quiser usar ela, né, durante o tratamento pode usar ela, que você tem, bem mais prático usar essa fórmula, né? Mas enfim, porque é tintura, né? Se você só botar uma tintura para dentro do seu estômago, é a mesma coisa de você tomar um Zol. Então toma um Zol, tá ali na tua mão, mais barato. Não existe uma gota que vai curar a sua doença. Existe trabalhar o tripé: imunidade, alimentação e emocional. Tem que tratar o tripé, tá? Se não tratar o tripé, você nunca vai sair da gastrite. Não adianta, tá? Nunca vai sair daí. E pode vir a agravar o seu esôfago e ter uma hemorragia. Mas enfim, vamos continuar aqui, da onde nós paramos aqui. Olha só. Sintomas, então, dor ao engolir, dificuldade para engolir, que se chama de disfagia, né? Queimação e sensação de corpo estranho no peito. Tem gente que fala que parece que sente algo que está ali, né? Tu faz uma endoscopia para resolver isso daqui. Quando a gente fala de infecção, aqui a gente citou herpes também, né? E, gente, aonde a gente encontra muita cândida? Na vagina da mulher. Vamos falar bem abertamente aqui.
ou com a prática do sexo oral, você pode estar levando cândida para sua boca, para o seu esôfago. A cândida, ela pode ficar em qualquer lugar ali. E é um fungo, vai se alimentar de você. Tá? E chega uma hora que o preço disso tudo vem. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Algumas precauções. Por isso que o lugar mais seguro para o sexo é o casamento. Ou ao menos era, né? Ao menos era. É. Porque acredita-se que dá para confiar um no outro, né? O parceiro confia no outro. Bom, vamos lá. O que mais? O que mais que a gente tem aqui? Radiação, tá? Então, existem pessoas, tá? Que precisam fazer ali, precisa fazer a... como é que a gente fala? Radioterapia, né? E aí acaba que fazendo isso, pessoas que têm câncer e tal, acaba que machuca também o esôfago muito, tá? Não só o esôfago todo, né? Quimioterapia, radioterapia. E também o uso, às vezes, de substâncias corrosivas, né? Tem gente que usa álcool e é corrosivo. Ai, Solange, eu só bebo 10 taças de vinho. Tá bom. É álcool. Ah, mas não tem alguma coisa boa ali dentro? Tem, mas tem o álcool também, tá? Ah, eu só bebo 6 latas de cerveja. Tem álcool ali. E a cerveja é boa demais para alimentar a cândida, né? Porque tem ali a cevada, né? Então, assim, tem o açúcar, né? A fermentação dela. Então, assim, nós temos que saber o que estamos fazendo. De que forma fazer, tá? Temos que tomar os cuidados na vida que a gente tem, tá? Pra gente não adoecer. Deu dor, deu sangramento, faça uma endoscopia o mais rápido possível. Para que você não vai tentar descobrir, sei lá, né? Descobrir que você tem algo que já está grave quando você deixou agravar. Né? A luzinha vermelha do carro, ela apita antes do motor fundir. Aí, opa, tá um sinal alerta ali, né? Ah, carro, moto, né? Nunca pilotei moto, não sei como é que é. Mas o carro, eu sei que tem uma luzinha ali, né? Bicicleta, só se botar uma lampadazinha nela, né? Mas, gente, apitou ali, a luzinha tá piscando, opa, tem alguma coisa errada. Vai, leva pro eletricista. Mesma coisa você, faz uma endoscopia. Vai verificar por quê. Ai, Solange, deve ter sido um vasinho. Mas é um vasinho. O esôfago tá cheio de vasos, tá? E se tem um vasinho que rompeu, ou é uma varize, tá? E que pode ter outra bem pertinho, que já logo pode romper também. Ou é uma agressão, uma erosão que tem ali. E se for uma erosão, é melhor você resolver isso antes que isso vire. Precisa nem a gente falar o resto, né? Porque, olha, se você machucar, se você tem uma ferida, é que a gente trata o que a gente vê, né? O que a gente não vê, a gente ignora, né? Então, tem uma ferida aqui. Você fica toda hora tirando a casquinha, machucando, daqui a pouco vai virar o quê? Um feridão, que pode virar algo mais grave. Pode entrar aqui um fungo, pode entrar aqui uma bactéria que pode te levar à morte. Sabia? Entrando uma bactéria via corrente sanguínea, você pode infartar. O seu esôfago está aqui. Se ele está lesionado, ele está aberto. E eu acabei de falar em sexo oral, né? E vai saber, gente, hoje em dia, tem gente que tem H. pylori na boca, tem gente que tem... A boca é o lugar onde mais a gente tem bactérias. E quando nós fazíamos faculdade de anatomia, a professora dizia, e o beijo? Gente, ela falou assim, depois do momento que eu explicar para vocês, quer que vocês compartilhem no beijo, ninguém mais vai querer beijar. Tem muita bactéria. Então, deu uma dor, deu um sinal, a luz vermelha apitou, faz uma endoscopia para verificar o que está acontecendo aqui, tá? Se você já sabe, ótimo, vamos tratar. Reconstrução de mucosa, se for fúngica, tem que matar esses fungos, tá? É isso daí. Agora, não espere agravar. Porque às vezes não dá tempo de você chegar no recurso. Né? Meu pai teve cirrose hepática.
e no final da vida dele, ele vomitou muito sangue. Aí que entra o que eu queria falar sobre aqui também para vocês, tá? Varizes esofágicas, né? Aqui o perigo silencioso. O que são as veias, então? O que são? São veias dilatadas, né? São veias dilatadas na parede do esôfago, geralmente devido à hipertensão portal. O que é isso? Olha só. Por que uma veia dilata no esôfago? Por que ela dilata aqui no esôfago? Geralmente aqui, ó, por hipertensão portal. O que é isso, gente? O que é hipertensão portal? Nós temos o nosso estômago, o nosso fígado, né? Que atrasinho tem o fígado. E aqui tá o nosso intestino. Quando a gente come, o que acontece? O alimento vai para o intestino, ok? Que intestino. E volta para o fígado os nutrientes via porta hepática. Volta para o fígado via porta hepática, tá? Esses nutrientes junto com bactérias também, tá? Junto aí com bactérias. Então, quando a pessoa, olha só, eu quero até pegar uma anotação que eu deixei aqui. Quando a pessoa tem cirrose hepática, trombose de veia, tá? O que acontece? O sangue, às vezes voltar, aquele alimento que às vezes voltar pro fígado, ele não vai pro fígado, tá? Olha o que acontece, olha só. As doenças do fígado, como, por exemplo, cirrose, ó, impede o sangue de fluir normalmente, levando ao acúmulo de pressão nas veias do sistema porta, dilatando perigosamente aí o esôfago. Então, não vai para lá, vai pressionar aqui. Interessante, né? O que uma coisa tem a ver com a outra, você pode me dizer, né? O que uma coisa tem a ver com a outra? Então, olha só, eu trouxe até aqui uma anotação sobre o fígado gorduroso, ó, que eu quero até passar para vocês, ó. O aumento do risco do refluxo gastroesofágico, né? Quando o fígado tem gordura, só gordura, ó. A obesidade abdominal, tem mais gordura aqui, aumenta a pressão intraabdominal. Isso também pode causar, o que facilita o retorno do conteúdo gástrico ao esôfago. Então, muita gordura facilita voltar para cá, refluxo. Isso leva a esofagite de refluxo com queimação, dor torácica e risco de lesão crônica da mucosa. Isso é uma das coisas. Geralmente, a obesidade traz também o quê? Gordura no fígado, tá? E aí o fígado não consegue dar conta, gente, daquilo tudo. E o que acontece? O que acontece? O sangue sai. Então, olha só. Imagina o fígado como uma central de filmagem, tá? Imagina o fígado como uma central de filmagem. Desculpa, gente. De filtragem do sangue. O fígado é uma peneirinha que filtra, tá? Que vem ali do sistema digestivo. Então, saiu daqui o sangue com todos os nutrientes, vai para o fígado para ser filtrado, metabolizado. Alguns são guardados e são distribuídos para o nosso corpo, tá? Quando nós comemos, então, o sangue carrega nutrientes e carrega, como eu falei, toxinas do intestino junto para o fígado. Ai, Solange, por isso que tem que desintoxicar o fígado? É por isso. Mas não com vinagre, tá? Não com vinagre. Tem um jeito certo de se fazer isso, tá? Então, as toxinas vêm junto. Principalmente se a permeabilidade intestinal for grande. Vai aumentar ainda mais, tá? Esse caminho, essas toxinas vão vir ainda mais. Então, olha só, eu tô lendo, porque assim, eu não quero que ninguém fale aprendendo tanto, tá? Quando comemos, isso tá lá no Gaito, tá? O sangue carrega nutrientes e toxinas do intestino para o fígado, através de um sistema chamado veia porta hepática. Lembra que eu falei? Então, ó, pensa no fígado como um filtro entupido. A água, que seria o sangue aqui, precisa achar outro caminho e começa a vazar pelas bordas. Nesse caso, pelas veias do esôfago. Então, se o seu fígado não está bem, começa a vazar pelas veias do esôfago. Pode acontecer isso também, pressão portal ali, tá? Mas essas veias não foram feitas para aguentar essa pressão e podem estourar. Então, gente, por que eu estou tendo sangramento no meu esôfago? Pode ser várias coisas.
pode ser uma infestação fúngica, tá? Pode ser uma lesão do ácido que subiu, pode ser uma pressão porta-hepática, que a gente viu aqui do portal hepático, né? Um fígado muito intoxicado. Gente, olha só. Toxinas, todo dia sobem toxinas do seu intestino para o seu fígado. E você nunca fez uma limpeza hepática. O que eu uso? Cardo Mariano. Que mais? A gente aqui usa uma série de coisas que nós temos aqui numa tintura, ó, que nós chamamos de Hepato Vita. Nós usamos cardo mariano, coentro, dente de leão, erva botão e raiz de bardana, tá? Tudo numa tintura que a gente envia para você limpar fungos e metais pesados também, tá? Porque no alimento também tem metais pesados, tá? E o coentro aqui é um auxiliador excelente para eliminar metais pesados. Quantas vezes no ano eu tenho que fazer isso, Solange? Todo mês. Todo mês você precisa limpar. Tira uma semana no mês e toma. Se quiser o Hepato Vita, pede aqui com a gente, tá? Que eu pedi para manipular para mim dessa fórmula, tá? Pedi para minha farmacêutica fazer dessa forma, para poder trabalhar tudo ao mesmo tempo, metais pesados e também toxinas. Por que tem que ser? Você já sabe, né? Se todo dia do meu intestino, onde está o cocô, o sangue que passa ali, né? Através vai para as veias, para as artérias e vai para o sistema linfático, né? Vai para o meu fígado, levando toxinas, os metais pesados que estão aí também. E vamos lá que de repente, né, pedaços grandes de proteínas e de coisas que vão causar alergias, vão tudo lá pro fígado. E o coitado tem que dar conta do recado. Aí quando ele tá sujo demais, o que acontece com uma peneira? Gente, você já fez isso? Não sei se você já tentou fazer uma geleia de goiaba, por exemplo. Aí você bateu no liquidificador, passou na peneira para tirar a semente, aquele negocinho ali, né? Quantas vezes você teve que lavar a peneira para depois voltar e peneirar de novo? Você já fez leite de soja? Que a gente tem aquele, tipo, como fala, os antigos chamavam de volta ao mundo, né? Uma redinha que a gente usa, né? Você bate o soja ali, né, no liquidificador, e aí você vai coar ele naquela redinha para tirar toda a carne da soja e deixar só o leite, né, só o extrato da soja para botar para ferver ali e cozinhar para você ter leite de soja, né? Quantas vezes você tem que fazer isso? E você limpou e voltou? Agora no seu fígado não precisa? Quantas vezes você tomou banho no ano? Se o seu suor estava daquele jeito, por causa das toxinas que o seu corpo está jogando para fora, imagina as que vem direto do intestino para o seu fígado. Todo mês, vamos dizer assim, todo mês tem que limpar, tá? Todo mês tem que limpar. Fazer uma limpeza ali, não com vinagre. Presta atenção, não com vinagre e nem com bicarbonato. Não vai agredir o seu estômago dessa forma. E eu já vi pessoas entre a vida e a morte fazendo essas loucuras aí, tá? Dizendo que tirou pedra da vesícula que estava lá no intestino. Se tivesse saído uma, tinha morrido. Porque não sai pedra da vesícula e vai para o intestino de jeito nenhum, tá? Se passar uma pedra daquele tamanho que muita gente faz ali, peneira e vê nas fezes, tá? Aí a pessoa estaria morta, porque ela fica atrás do pâncreas, ela para lá, não passa, o canal não passa. Não tem abertura no canal que desce do fígado, que passa por trás do pâncreas para chegar ali no intestino. Não tem largura, não tem abertura para uma pedra daquele tamanho passar. Não tem. Ela vai ficar enroscada e você vai morrer em questão de horas. Não se deixe enganar por tudo que sai por aí, não, gente. Pelo amor de Deus, tá? Não se deixe enganar por tudo que se vê por aí, tá? Fique esperto, tá? Fica informado. Vem aqui nas minhas lives que eu vou te informando. Pelo menos você não vai ficar, vai dizer, nunca tinha me falado isso. Uma maluca de uma nutricionista falou lá, achava que era mentira e não é que é verdade, né? Quem é nutricionista? A Solange Montanha, uma doida ali, né? Cuidado, tá?
Ó, quais os sintomas de fígado inflamado? Fígado não dói. Fígado não dói. Quais os sintomas? Dor de cabeça, náuseas, refluxo, disbiose, manchas na pele ou coceiras na pele, queda de cabelo, visão turva também, tá? Fungos nas unhas, fungos, tudo isso também são sintomas, tá? Mas lembrando que fígado não dói. Olha que interessante. E nós temos 2 vezes aí mais que nós precisamos. Que legal, né? Mas precisamos limpar. Todo mês. Todo mês, tá? E olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu já mandei manipular só o cardo mariano com a silimarina, quer dizer, a silimarina do cardo mariano, né, com dente de leão. Tomei. Aí eu falei, deve ter limpado alguma coisa, né? Quando eu comecei a tomar o Hepato Vita aqui, aí eu comecei a sentir lá no intestino que realmente eu estava limpando meu fígado. E sabe o que eu descobri essa semana pesquisando sobre o meu caso? Que é o caso de centenas de mulheres ou milhares de mulheres que já ouviram falar, pelo menos a minha idade, eu tenho 53 anos, não tenho vergonha de falar e amo a minha idade, diz que a vida começa aos 50, né? Mas assim, gente, a primeira vez que eu fui ao médico, ele falou que eu tinha displasia mamária. Hoje não se usa mais esse termo. Aquela mama que parece quebradinha, assim, que você passa o dedo assim, sente parece que tem uns grãozinhos ali, né? Tipo se fosse um punhado de grão de arroz jogado ali. Sabe o que é que eu descobri estudando essa semana? Que essa displasia mamária, ela acontece, né? Que não existe mais esse termo, né? Lembrando aqui, ela acontece porque o seu fígado não consegue detoxicar aqueles pedaços de estrogênio que o seu corpo precisa liberar, porque tudo é seu fígado que manda embora. E eu não sabia que eu tinha que fazer limpeza de fígado, e eu fui fazer agora. E o meu intestino ficou assim, ó, imediatamente quando eu comecei a fazer a limpeza. Por quê? Porque tinha muita coisa ali. Muita coisa. Eu usei a silimarina com o cardo mariano antes, com raiz de dente de leão, que eu mandei manipular, não aconteceu nada. Quando eu usei o nosso Hepato Vita aqui, aí eu vi o negócio sair, tá? Graças a Deus que eu tive a iluminação de Deus para fazer esse negócio, tá? Então, gente, às vezes a gente tem um câncer de mama por falta de conhecimento dos profissionais também. De estudar. Por isso que eu digo para vocês, a gente agora faz análise de sangue, análise, leitura o médico faz, análise de sangue de vocês, junto com vocês na consulta agora. Sabe por quê? Porque a gente começa a pedir os sintomas de vocês para agregar com aquele exame que está aí diante da gente, tá? Então venha com o seu exame, tá bom? Se a minha secretária der um pau na cabeça e esquecer de mandar para o meu número particular, no dia da consulta, posta para mim ali, eu vou pedir, você posta ali. E pode ser que a minha secretária dá um branco lá, né? E ela esquece de mandar os exames do celular dela pro meu, né? Mas você manda, que não vai fazer diferença nenhuma. Não custa nada você enviar de novo, tá? E a gente juntos, ó, eu peguei o meu exame de sangue, joguei ali e comecei a botar os meus sintomas ali. E o que eu tinha? Eu fiquei apavorada. Eu falei, gente, como é que nunca ninguém me explicou isso? Porque ninguém não sabia, né? E assim como tem muita coisa que eu preciso descobrir ainda, que só estudando a gente descobre, né? Só estudando a gente descobre. Kátia, da reação o quê? A limpeza? A limpeza da reação, tá? Por isso que junto com o Hepato Vita, eu peço para tomar o quê? O cloreto de magnésio, o carvão vegetal e comer bastante fibra. Né? Aquele mix dos cereais ali. Por quê? Porque você está tirando a sujeira daqui e jogando aqui. E aí, se você não limpar a sujeira que chegou aqui, ela vai voltar. E as bactérias aqui, as ruins vão começar a aumentar. Aí vai dar distensão abdominal, gases, ou pode dar diarreia, ou então pode prender o intestino. Então a gente usa o cloreto de magnésio e o carvão vegetal junto. Pode usar até um óleo de linhaça se quiser, ou até
Em alguns casos, a gente pode usar até a glutamina junto, tá? Para ajudar a levar embora, do intestino a levar embora. Tem casos, como o meu, que eu não sabia, que às vezes a intoxicação é tão grande, né? Imagina quantos anos eu conheço sem saber. Que acontece? Que você tem que dar uma paradinha no Hepatovita, limpar o intestino, organizar e depois voltar de novo com menos gotas, não 10, de repente 5, de repente 3, para limpar devagarzinho, para fazer aquela limpeza que o seu intestino dá conta de mandar embora. Se dá reação, é ótimo, quer dizer que está fazendo efeito. Tá? Agora, só você não precisa morrer nesses efeitos, né? Para um pouquinho, normaliza o trânsito, normaliza, tira. Ali pode usar o Biovitale aqui daí para tirar, né? No caso que a gente tem aqui a xanana, então, para tirar esses excessos que estão aí, usa uma glutamina, usa o cloreto, o carvão, libera, opa, voltou ao normal, opa, vou voltar. Em vez de 10 gotas, vou tomar 3. E vou fazer a limpeza com menos intensidade. E tá tudo certo. Tá tudo bem. Tá? A gente já viu os pacientes falarem de várias reações. Uma vez ele falou assim, é normal esse negócio, eu tava ali no comércio e de repente me deu uma tontura o negócio, eu nunca tive isso, parece que uma pressão baixa. Eu falei, é normal acontecer. Se você quiser parar de fazer o tratamento, esperar liberar essas toxinas que estão aí, porque são fungos muito antigos que estão liberando muito veneno aí no seu sistema, para e depois você volta de novo. Depois você falou, não, eu vou continuar, vamos ver amanhã. Continuou, não deu mais. Devia ter sido um fungo tataravô que liberou uma toxina muito forte, que ele não queria morrer. E aí deu esse sinal. Entendeu? Tá? Então, alguns sintominhas vão acontecer. Seria anormal não acontecer nada, tá? Seria normal acontecer nada. Porque se tem alguma coisa para limpar, vai. Se você não tem nada para limpar, também vai acontecer alguma coisa, que não tem nada para limpar, tô tomando algo que não tem nada para limpar. Se você tá tomando e não tá acontecendo nada, porque tem que aumentar a dose. Porque os seus fungos, eles estão com tanta resistência, que eles estão vencendo até aquelas 10 gotinhas que você tá tomando. Então tem que aumentar a dose. Gente, se vocês quiserem tirar dúvida aqui, ó. Cloreto de magnésio pode dar alguma reação? O cloreto de magnésio pode. Se você tiver um problema renal, né? O seu rim vai apitar alguma coisinha ali. Se você tiver, como é que eu vou dizer? Dentro de uma desbiose, dependendo da sensibilidade do seu intestino, pode te dar uma diarreia. Isso daí. Ah, eu tive dor de cabeça. Pode ser que o rim tenha apitado uma dor de cabeça dizendo, eu estou muito sujo e eu não consigo limpar o cloreto que está chegando aqui. Pode ser também. Então, o que você faz? Para de tomar por um período de tempo. Toma bastante água, come fruta, verdura, bastante, limpa e volta só com 50 ml. Mas é bom fazer até um exame de sangue para verificar como é que está a liberação de creatinina e de ureia ali nesse rim, tá? Porque, gente, até a vitamina D é absorvida através do rim, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem colocar aqui, tá bom? Carvão vegetal. Tem alguma contraindicação no carvão vegetal? Nunca tomar perto de remédio, tá? Não se toma porque ele é astringente, ele absorve tudo, né? Ele vai embora isso daí. Então, não se manipula com outros remédios e nem se toma perto de remédio, vitamina, de nada, porque ele leva embora, pelo menos 2 horas, tá? Posso ter alguma reação? Pode, mas devido aos fungos, a condição que você está, e não porque o carvão vai causar, tá? Porque é praticamente inócuo. Qual a melhor aloe vera em gel ou em cápsula? Qual a diferença? Ó, aloe vera, a Forever é excelente em aloe vera, tá? Conheço a produção da Forever, é excelente, só que nem todo mundo tem acesso a ela. Em cápsula, isso é aloe vera líquida. Em cápsula,
eu conheço a Sun Food que faz, tá? Até dentro da Shopee mesmo você compra. Ela tem ali em cápsula. Aí quantos miligramas, Solange? Pode tomar até 1.200 de manhã em jejum, quando você estiver fazendo, estou respondendo pro Alas aqui, né? Quando você estiver fazendo a desparasitação, o Parasitox. Quando você for fazer a desparasitação da Uda Clark usando o Parasitox que a gente produz aqui, você vai usar o Parasitox nas 3 refeições e você vai usar a aloe vera de manhã em jejum, tá? Você vai usar ela também de manhã em jejum ali para auxiliar nesse tratamento. Você pode usar também o óleo de linhaça se você quiser ali de manhã também em jejum, tá? Dá para ser usado também para auxiliar aqui nessa limpeza, tá bom? Então, existe todo um protocolozinho que a gente faz, um protocolo muito estudado, testado, tá? E mesmo assim, algumas pessoas vão ter alguns sintomas. Gente, aqui ninguém é de fundo de quintal, tá? Aqui ninguém tá querendo jogar goela abaixo uma nutrição que não existe, tá? Por isso, quando eu venho para as lives, ó, eu trago todas as minhas anotações aqui, minhas referências bibliográficas. Se alguém disser assim, ela só quer enganar, essa pessoa tá muito errada e eu tenho pena dela, tá? Porque a gente estuda e muito, e aquilo que eu falei no começo da live, ainda pode ser que mesmo assim a gente não consiga ajudar você. Porque o ser humano é muito complexo, cada um é diferente, dependendo da caminhada na doença, tá? Tomei em maio remédio de verme. Será que tem que tomar de novo? Ó, deixa eu falar uma outra coisa. O remédio de verme que a amiga tá falando aqui, ó, bendazol, sei lá, aquele vermectina, o outro, esqueci o nome do outro aqui, Anita, né? Pode ser usados como? Se você tem animal em casa, 2 vezes por ano. Se você não tem, 1 vez por ano, tá bom. Só que ele vai matar os parasitas que estão no intestino. E não aqueles parasitas, aquelas larvas que já migraram para os órgãos. Aquele só o da Uda Clark faz. Quantas vezes você já fez? Que você tem que fazer de 1 a 2 por ano. Quantas vezes na sua vida você já fez isso? Ai, eu não consigo ganhar peso. Ai, eu não consigo perder peso. Eu não consigo engravidar. Eu não consigo dormir. Eu não consigo estabilizar o meu ferro. Tudo isso são parasitas que migraram do intestino e foram para os órgãos, tá? Até engravidar. Tem gente que não consegue. Semana passada, diz o Ednei, ó, tomei albendazol por 3 dias. Passei sábado e domingo com tontura e dores abdominais. Remédio químico, né? Tem consequências. Aí, tomo uma tintura, tem um pouquinho de tontura. Ah, Solange quer me matar. Gente, tá mexendo com o seu sistema, tá mexendo com o seu corpo. Vai dar alguma reação, né? E olha que ele tomou o albendazol e não tomou o Anita e nem o mebendazol, né? Que são mais fortes. Mas já já você recupera, tá? Por quê, gente? Porque tá mexendo com a flora intestinal. Tá mexendo com bactérias, fungos, flora. Né? E a imunidade tá aqui. Tudo tá aqui. E também, o que acontece? Remédio químico. Lembra? Tudo que nós comemos passa pro fígado. E se o fígado está sobrecarregado, com toxinas e metais pesados, vai dar tontura. E pode dar queimação também. Tá? E pode dar as pontadas no intestino, que muita gente fala que tem as pontadas também. Pode dar muita coisa ali. Tudo isso, intoxicação de fígado. Tá, gente? É isso aí. É igual quando assim, você faz o meu tratamento e aí fala assim, agora eu vou testar se o estômago tá bem mesmo. Aí durante 15 dias você se mata de comer tudo que tranqueira para ver se ficou bom. E aí acaba com o estômago de novo.
Tá? Aí acalma o estômago de novo, tá bom, gente? Semana que vem a gente volta aqui novamente, tá? Fazer outra live com vocês. Vocês gostaram da live de hoje? Né? Vamos fazer um resumo aqui rápido. Hoje nós falamos sobre varizes no esôfago. E o que é que pode trazer esse machucado de esôfago, né? O refluxo é uma coisa, toxinas no fígado, né? Fígado intoxicado, cirrose hepática, ou então gordura no fígado, obesidade, tudo que pressiona aqui, né? A obesidade, né? Aquela gordura abdominal, agachou, pressiona, vem, o ácido vem para o esôfago, machuca, né? Sem contar em bebida alcoólica e cigarro, que a gente sabe que afeta diretamente, né? Alguns remédios podem causar também, tá? Sim. E lembrando aqui que é aquela pessoa que fala, quando eu tomo uma cápsula fica grudada. Fica mesmo, pode ficar, é verdade, né? A gente acabou de mencionar para vocês aí que pode acontecer, então, tomar bastante água. Gente, deu sangramento, deu dor, deu azia, deu queimação. É a luz vermelha do seu carrinho ali apitando, vai fazer uma endoscopia, descobrir o que está acontecendo e vamos tratar. Simples e reto, assim. O não tratar é perigoso. O tratar e descobrir o que não é perigoso. Não tratar é perigoso, tá? É simples, faz uma endoscopia, marca pelo SUS. O SUS também faz, né? E depois vamos usar uma xanana aqui para reconstrução de mucosa, né? Vamos organizar, vamos limpar esse fígado, vamos limpar, vamos organizar esse intestino para não dar essa pressão portal no seu esôfago, tá? Então, gente, muitas coisas que a gente traz para vocês são novidades até pra gente, quando a gente começa a pesquisar e verificar e fala, gente, nunca imaginei que isso poderia acontecer, né? E às vezes o médico nem lembra quando tá ali conversando com você, que é tão rápido o negócio, e ele estudou tanta coisa naquela faculdade para lembrar dos tintim é meio difícil, tá? Igual a gente, vai ser que a gente, por isso que hoje eu uso a IA muito, tá? Para me auxiliar, para lembrar essas coisas, tá? A IA ajuda a gente a lembrar dessas coisas, né? A inteligência artificial ajuda bastante aqui a gente hoje. Assim como a IA tá fazendo cirurgias por aí, tá substituindo médicos, né? Mas se você treinar, se você fizer um GPT bacana para você souber construir esse robô e fazer, ele te ajuda a não esquecer o que você não deveria esquecer. Porque nós somos humanos e ela é uma máquina, né? Ela não vai esquecer. Tá bom, gente? Segunda-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui de novo. Beijoca para todos vocês e até lá!